Salve pessoal, de boa? Esse é o CBN Carreiras, programa que trata sobre mercado de trabalho, preparação de profissionais, aprimoramento de habilidades, sempre com convidados aqui no YouTube da CBN Floripa. E hoje a gente vai falar justamente sobre o aprimoramento de habilidades, o que o profissional deve melhorar, de que forma ele deve evoluir na profissão. A convidada é a Caroline, que está participando com a gente, Caroline Carvalho, que é coordenadora de estágios da FEPESE. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também tem pós-graduação de Gestão de Pessoas. Muito obrigado por participar conosco, Caroline. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar um pouquinho de ideias. Quem sabe a gente pode estar agregando positivamente na trajetória de estudantes que estejam desejando estar inseridos no mercado de trabalho. E quais são as principais habilidades que o profissional deve ter? Eu digo no sentido de habilidades em si, ou seja, como deve desenvolver a partir desse ponto e o que pode diferenciar o profissional hoje no mercado de trabalho. Perfeito. Uma das principais dúvidas de um estudante que está iniciando a trajetória profissional é o que colocar no quesito de habilidades. Muitas vezes a gente acaba considerando que as habilidades vão ser consideradas somente no que diz a respeito de trajetória profissional, as experiências profissionais. Mas vale desde um curso de idiomas que ele já tenha feito, algum projeto paralelo que ele desenvolva dentro da faculdade. Hoje em dia, as instituições de ensino têm as empresas júniores ou qualquer outro projeto de extensão. Isso também são atividades que são válidas no quesito de habilidades que são desenvolvidas. Além de, claro, plataformas digitais que disponibilizam de cursos de aperfeiçoamento. São questões e pontos que acabam, sim, sendo considerados num processo de recrutamento. Por exemplo, em um candidato cujo currículo ele já tenha diversas experiências profissionais e um candidato cujo currículo não conste nenhuma experiência profissional de campo, mas ele tem já uma vivência acadêmica no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de feiras, enfim, claro, vai depender da área em que ele estiver estudando. São pontos que eu vou levar em consideração como recrutadora e que ele vai sim poder se sobressair em comparação aos demais. Quando a gente fala em habilidade técnica, é mais nessa linha, por exemplo, alguém pode ser especialista numa área específica, mas quem tem a habilidade naquela área vai se destacar. Exato. Hoje em dia se fala muito em soft skills e hard skills, que nada mais é do que aquilo que é qualitativo versus o que é quantitativo. Então, sim, é possível que um candidato com um currículo que não possua uma experiência de longo prazo no meio profissional, mas que tenha essa vivência de campo através de cursos ou qualificações, ele possa sim se sobressair a depender da necessidade e demanda do contratante. Quem quer desenvolver ou pelo menos criar algo que ainda não tem no mercado, por exemplo, o profissional está começando agora e ele quer partir, seja através de um curso ou de treinamento, qual que é o principal passo, ou o primeiro? Bom, o primeiro passo é ele definir o impacto dele na sociedade com aquele projeto. Então, se for no âmbito empresarial, ele pode iniciar com a pesquisa de mercado, um plano de negócios, e com base nisso ele vai ter o norte para onde ele iniciar. Ele pode sim começar se qualificando profissionalmente através de novas habilidades, então ele pode fazer cursos novos, ou ingressar em atividades profissionais cujo foco dessa atividade esteja de acordo com o que ele tenha já de interesse e objetivo profissional. A gente tem falado ao longo do CBN Carreiras sobre inteligência artificial também, que isso tende a revolucionar o mercado de trabalho, mas também o trabalhador em si, né? O colaborador ele vai ter que trabalhar com essas ferramentas, aprender a trabalhar, a significar também tudo. Como que isso também pode ser um diferencial hoje? Ou já é praxe, ou seja, o trabalhador ou o profissional tem que já começar com essas habilidades? Há anos atrás falava-se muito do boom do digital. Hoje em dia já é algo que faz parte da vivência da maior parte das empresas, né? Meio que, principalmente agora, após esse período pandêmico, a internet, ela se reinventou e trouxe com ela diversas possibilidades. Então, eu vejo que no que compete essa questão da IA, ou inteligência artificial, como chama, vai acabar sendo de praxe. É interessante, Matheus, que o profissional, ele sempre saia da zona de conforto dele.
ele esteja a todo instante se atualizando e esteja atento às demandas e necessidades e novas tendências também do mercado e do nicho que ele está inserido. De que forma que ele pode estar se atualizando? Através de congressos, eventos, a própria internet, tem muitos podcasts, portais de notícias, artigos. São meios que favorecem o enriquecimento das habilidades também desse profissional, em meio às novidades e novas tendências. Como é que é possível utilizar a rede social ou a internet para desenvolver ainda as habilidades de um profissional? Por exemplo, hoje em dia praticamente todo mundo tem o domínio das redes ou a utilização disso, mas por uma função específica no trabalho, de que forma esse profissional pode se diferenciar, ou seja, utilizar algo que outros já não utilizam. É algo um pouco complexo, né? Mas existe ainda espaço para inovar nessa área? Existe. A inovação ela é necessária, né? Muitas vezes, por mais que apareça tudo muito igual, muito do mesmo, como costuma se falar, é possível, é viável, é necessário. As redes sociais, quando bem utilizadas, elas podem sim servir como uma porta de entrada ao mercado profissional desse estudante que deseja seguir carreira em alguma área específica. E ainda falando sobre novas habilidades, dentro do meio corporativo, existe alguma forma de indicar o caminho, indicadores internos para saber se o colaborador está contribuindo com a resolução de um problema A, outros no problema B? Ou seja, desenvolvimento de habilidades específicas dentro do meio? Sim, existe. Temos o já conhecido mercado, que é a pesquisa de clima organizacional. Muitas empresas, a FEPESE é uma dessas empresas, desenvolvem programas de desenvolvimento de liderança interno voltado ali ao time. São programas que possibilitam desenvolver novos líderes e principalmente novas habilidades. Então, através dessas atividades, a gente consegue ir sondando profissionais que podem estar desenvolvendo novas atividades em uma outra vertical, em outro segmento. Então, sim, é possível. E quando a gente fala também em gestão de pessoas, né, a gente tem treinamentos específicos para gestores. O papel do gestor também para desenvolver habilidades dos colaboradores. Existe também uma forma de indicar o caminho ou até treinar melhor esse profissional para reconhecer isso na própria equipe? Existe. É muito necessário que o gestor ele consiga ter esse olhar amplo para o todo, né? Para que a equipe consiga atingir o êxito máximo e trabalhar com o máximo de excelência, ele precisa estar fazendo uma boa gestão e uma boa liderança. Então, sim, existe esses mesmos programas que podem ser aplicados aos demais integrantes de uma equipe, podem também ser pautados no âmbito no grupo de gestão. Então, além dos programas de desenvolvimento, pesquisa de clima, eu vejo que também consultorias. As consultorias são uma forma de fazer com que o gestor consiga olhar como um todo e que saia também da sua zona de conforto. Porque eu observo hoje em dia que uma das principais dificuldades do gestor é ele ter esse olhar de fora. Então, nada melhor, muitas vezes, do que trazer um profissional que não seja da área em que ele atua e que possa estar fazendo ele pensar um pouco, ter novos insights, ter novas estratégias. Então, sim. E um plano de desenvolvimento de habilidades? Também internamente tem como organizar isso, seja através de feedbacks? Qual que é o caminho indicado? Sim, é possível. O caminho indicado é fazer todo um planejamento e um mapeamento das dores. Através das dores, a gente consegue identificar os possíveis gargalos e, quem sabe, redefinir o fluxo de atividades, a readequação das demandas, das responsabilidades, dar oportunidades para que a nível de capacitação, para que os integrantes dessa equipe possam estar adquirindo novas atividades, novas habilidades, seja a nível de ferramentas, softwares que ele não utilize. Tu tens um trabalho específico que é coordenação dos estágios da FEPESE. Como que tens acompanhado também o crescimento desses profissionais? Ou seja, quem está ingressando no mercado de trabalho ou procurando um espaço, qual é o perfil hoje? Esse profissional, ele já tem um caminho indicado ou ele tem muito da criação a partir desse estágio? Ele tem muito da criação a partir desse estágio. Uma dica que eu daria a todos os profissionais que anseiam por essa entrada no mercado profissional seria, primeiramente, ter muito claro qual o seu objetivo profissional e o que ele deseja alcançar através dessa oportunidade profissional. Qual é o impacto dele no mercado de trabalho, qual é a diferença que ele deseja fazer
na sociedade como um todo, estando dentro do mercado de trabalho, e principalmente conheça o seu perfil profissional, que muitos falam de DISC, que nada mais é do que perfil comportamental. Através do perfil comportamental, o candidato ele consegue ter uma plena ciência da atividade que ele se adequaria mais, porque isso tem muito a ver com um bom desenvolvimento dele posteriormente. Então, todos os estagiários que chegam hoje em dia na FEPES Estágios, eles chegam muito crus, no sentido de que eles têm o objetivo que é estar em um estágio. E aí, uma vez que eles chegam até nós, a gente vai trabalhando isso neles. Tá, você quer estar no mercado, mas para quê? Qual o seu diferencial perante os demais? O que você considera que essa atividade profissional vai impactar positivamente na tua trajetória profissional? Então é importante que os estudantes, mesmo que eles não tenham experiência, eles consigam ter essa clareza e essa plena ciência em projetar e fazer um planejamento de carreira. Do que ele deseja, onde ele deseja alcançar, em quanto tempo ele deseja alcançar, porque isso vai tornando o processo para ele também de aplicação em candidaturas muito mais assertivo. Porque eu observo que muitas vezes o candidato ele acaba aplicando candidatura em uma vaga cujo perfil comportamental é totalmente fora ao que ele tem. E aí ele recebe a negativa e ele fica um pouco perdido mas por que eu tenho esse curso, eu atendo os requisitos no sentido de precisa de um estudante de administração da segunda fase, eu estou nessa fase, eu estou nesse curso e por que eu não consegui finalizar esse processo com êxito? Tem muito nesses quesitos, né? Para nós, recrutadores, são pontos que a gente leva muito em consideração. E falasse sobre a questão de rever até o perfil do profissional. Claro, traçar esse perfil no início da carreira, mas durante a carreira é interessante também revisitar isso, fazer uma revisão, alterar o curso. De que forma também é indicado esse tipo de trabalho? É muito importante. O perfil comportamental, eu indicaria que eles refaçam a cada 6 meses. 6 meses. É muito comum. Nós tivemos na última semana uma ação interna em comemoração ao Dia dos Estagiários do quadro FEPES. E um deles comentou, nossa, a gente fez na ação, a gente repetimos com eles o teste, né, de análise de perfil comportamental. E aí um deles falou, nossa, mas que estranho, deu diferente. Isso é normal? Sim, é normal, é comum. São novas habilidades que você desenvolve, são novas competências. Com isso, você vai se encontrando nas atividades ou não. Você vai amadurecendo, você vai entendendo em que vertente de mercado você deseja de fato atuar. Então, sim, eu indicaria que ao primeiro sinal de dúvidas, refaça o seu teste de análise de perfil. Tenha sempre anotado o seu plano de carreiras. Revisite esse plano de carreiras. Em quanto tempo é o indicado? É algo muito particular de cada um. Mas eu orientaria que a cada virada de semestre identifique se o que você colocou ali no seu plano tem algo que ainda não foi concluído. Se não foi concluído, tem algo que você já esteja fazendo para que consiga chegar nesse objetivo. Esse é um ponto também interessante porque vai, através dessa avaliação, vendo até a evolução do profissional, né? Exatamente. Vai vendo a evolução do profissional, o crescimento dele como pessoa, como profissional, o desenvolvimento dele, consegue fazer esse comparativo das idealizações de quando ele chegou versus as idealizações dele naquele momento, naquele cenário. Caroline, queria agradecer a tua participação conosco. Obrigada. Se fosse para resumir a nossa entrevista em poucas palavras, as principais dicas. O teu foco, obviamente, é para quem está iniciando no mercado de trabalho. Qual a principal dica? Se tiver que começar hoje para mudar o perfil ou para desenvolver a habilidade. Primeiramente, atualize o seu currículo. Seu currículo é o cartão de visitas de um recrutador. Então, antes de um recrutador ele ter o contato diretamente com você, ele vai ter contato com o arquivo do seu currículo. Então, deixe informações claras e concisas, desde os seus dados de contato, e-mail atualizado, telefone atualizado. Identifique onde você está cursando, qual é o turno, o período, no caso, a fase em que você está. Teve alguma habilidade que você desenvolveu nos últimos tempos? Se você não tem habilidade, Caroline,
por onde que eu posso estar começando. No LinkedIn tem diversos recruiters e plataformas também que dispõem de cursos de aperfeiçoamento sem nenhum tipo de custo. São pontos que valem a pena a serem trabalhados. Caroline Carvalho, coordenadora de estágios da FEPESE, graduada em Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina e também com pós-graduação em Gestão de Pessoas. Muito obrigado pela participação conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Continue acompanhando o CBN Carreiras aqui no YouTube da CBN Floripa.